Olá pessoal, vocês acham que o Código de Processo Civil é aplicável aos procedimentos dos tribunais de contas? Em que medida? Quais os limites dessa aplicação? Meu nome é Jacques Reolon, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Tem-se muito falado sobre a aplicação do CPC nos tribunais de contas depois da edição do novo Código de Processo, principalmente no artigo 15, que lá está escrito que aplicam-se aos processos administrativos o Código de Processo Civil, supletiva e subsidiariamente. Só que o que acontece? Na prática, começam a surgir vários problemas, e principalmente ordem interpretativa. Se eu vou aplicar supletivo ou subsidiariamente, a ideia é, se eu tiver um dispositivo já no Tribunal de Contas de uma forma distinta, eu afastaria a aplicação do CPC. Então tem que se buscar entender qual é o fundamento para a aplicação do CPC nos tribunais de contas. E outra questão, eu também não posso aplicar o Código de Processo Civil indistintamente nos processos de tribunais de contas, senão se inviabilizam alguns processos de controle. Por exemplo, auditorias operacionais, fiscalização de políticas públicas, em regra geral é inviável a aplicação do CPC, não é? Então, o que aconteceu? Para pesquisar um pouquinho melhor esse tema, tem uma dissertação de mestrado que eu elaborei, que está disponível no site do IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público. Quem quiser ler, fique à vontade. O que foi construído nessa tese? É o seguinte, nessa dissertação, o seguinte entendimento. Eu aplico o Código de Processo Civil nos processos dos tribunais de contas, desde que eles tenham natureza sancionatória ou restritiva de direitos. Sancionatória é a cominação de multas, o afastamento do exercício do cargo em comissão ou função comissionada. Restritiva de direitos é a imputação de débitos, né? A indisponibilidade dos bens, que os tribunais de contas podem fazê-lo com reconhecimento do Supremo Tribunal Federal. Então, nesses casos específicos, eu posso aplicar o Código de Processo Civil. E aí eu posso demandar, desde que haja um justo motivo, prova pericial, prova testemunhal, ou seja, diligência judicial, trazendo essa diligência para a estrutura dos tribunais de contas, ou seja, fazer uso de instrumentos do Código de Processo Civil que me permitam uma defesa real, justa, né? E qual o fundamento? Seria só o artigo 15 do CPC? Eu entendo que o fundamento é maior, e o fundamento se extrai da Constituição. E os fundamentos seriam, por exemplo, no tocante aos direitos individuais, o direito à propriedade. Ora, eu tenho direito à propriedade. A indisponibilidade de bens afeta o meu direito constitucional à propriedade. Uma imposição de débito, uma cominação de multa de caráter pecuniário afeta o meu direito à propriedade. A dignidade da pessoa humana, que também é um direito individual assentado na Constituição. Eu, como ser humano, eu tenho direito a que a minha defesa seja ampla, eu exercite o meu contraditório na plenitude. E lá no artigo 5º, especificamente, também o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório constitucional. Então vejam só, quais os limites para a aplicação do CPC nos tribunais de contas? Os limites são em processos de cunho sancionatório e em processos restritivos de direito. E aí eu posso ter uma fase de um processo, por exemplo, num tribunal de contas, de fiscalização, ou de uma auditoria, ou de um processo de contas anuais, que numa determinada etapa do processo resulte em uma aplicação de sanção. Essa etapa processual do sancionamento pode ser submetida, é um direito público subjetivo meu de fazer uso de instrumentos do Código de Processo Civil, desde que harmonizados ao meu direito individual, à propriedade, à dignidade da pessoa humana, ao exercício da ampla defesa e ao contraditório, ok? É isso aí, pessoal. Obrigado.